Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus Cristo. O livro do profeta Joel, no capítulo 1, ele fala de uma entidade que destrói, que arrebenta com o ser humano. Que ele pega o ser humano lá de cima e leva lá embaixo, e leva até a morte. E para poder ilustrar essa entidade, o que de fato essa entidade faz, o profeta Joel, ele usa o gafanhoto. As 4 espécies de gafanhoto, ou as 4 fases que um gafanhoto passa, que destrói o ser humano. No capítulo 1, no versículo 4, ele diz assim: o que deixou a entidade, ou seja, o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então, ele usa uma planta e o gafanhoto para ilustrar. O gafanhoto começa comendo os frutos, metade do fruto, depois o fruto, depois a folha. Depois o gafanhoto come os galhos e, por último, o destruidor, ele suga a seiva da planta, deixando a planta morta. A planta morre. Os agricultores chamam de morte súbita. Ela morre, não tem mais o que fazer. Quantos seres humanos estão passando por essa entidade que o profeta Joel falou? Só que eu, Bispo Fábio, eu creio no poder da oração, eu creio no poder da intervenção de Deus. E o profeta Joel também cria. Tanto que no capítulo 2, depois do povo buscar a Deus, recorrer a Deus, ele diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, tanto o migrador, o destruidor, o cortador, enfim. Ele fala que Deus iria restituir o povo por causa do que os gafanhotos tinham feito. E muitas vezes o ser humano, ele está assim, ele está sofrendo perdas, ele está sendo saqueado pelo diabo e muitas vezes perdendo até coisas que ele conquistou através de esforço, através de oração, através de luta. É ou não é? E quantas vezes nós precisamos pedir essa restituição a Deus? Nós precisamos pedir essa ajuda a Deus, porque se Deus não nos ajudar, nós não vamos conseguir a restituição. Mas o que é restituição? O dicionário diz que restituição é reintegração, é repor, é retomar. E Deus, ele pode restituir aquilo que foi roubado. Pode. Então, existe alguns passos para nós tomarmos as decisões corretas para que a gente venha restituir isso na nossa vida. Primeira coisa que nós temos que fazer é resistir o diabo e buscar a restituição que o diabo que o diabo trouxe na vida da pessoa. Buscar a restituição. Então, primeira coisa, não se conformar. Não se conformar. Primeiro passo da restituição é a inconformidade, porque muitas pessoas, elas estão conformadas com aquilo que elas estão perdendo. Isso é difícil de restituir. Eu não vou alcançar isso de volta. Eu jamais vou conseguir essa restituição. Então, primeiro passo é não se conformar. Por isso que nós estamos hoje, terça-feira, nesta corrente da restituição, buscando a restituição daquilo que foi perdido. Nós não nos conformamos, nós não estamos conformados com o que o diabo está fazendo. Então, nós vamos para cima para buscar a restituição daquilo que nos pertence. Então, o primeiro passo é não se conformar, porque as pessoas estão conformadas com a sua destruição. Então você vê que o diabo, quando ele atacou Jó, ele atacou as finanças, ele atacou a saúde, ele atacou os filhos, ele atacou o casamento, enfim, ele atacou a integridade de Jó. Só que Jó,
Ele não se conformou em determinado momento algum. Ele se conformou, ele aceitou com o que ele estava passando. Tanto que a esposa falou, meu filho, pede a bênção para Deus e morre. Por que você não pede a bênção para Deus e morre? Então ele fala, você está falando como uma tola. Jamais vou fazer isso. Sempre aceitei o bem de Deus com prazer, mas ele não se conformava. Então, não se conforme, não fique em casa, sentado no sofá, olhando, vendo a sua empresa andar para trás, vendo seus filhos sendo atacados, vendo seu casamento sendo atacado, a sua saúde sendo atacada. Segunda coisa para restituição é o choro. É chorar diante de Deus, no altar de Deus. Não adianta você ficar chorando aí no volante do carro, você ficar chorando nos cantos do quarto, você ficar chorando no banheiro. Você tem que chorar no altar de Deus, para Deus. Quando choramos no altar de Deus, Deus ouve a nossa oração. Então, chore no altar de Deus e venha buscar a restituição daquilo que foi roubado da sua vida. O profeta Jeremias, ele era conhecido como uma pessoa que chorava. Ele chorava, ele estava sempre disposto a chorar pelas perdas do povo de Israel, pelas perdas que o seu povo estava passando. Então, chore diante do altar de Deus. Uma outra coisa, deseje com todas as suas forças aquilo que foi levado. Ou seja, queira de volta. Peça a restituição daquilo que foi tirado. Uma outra coisa, se reanime, encontra forças e venha. Ficar só se lamentando não adianta, né? Eu contei domingo na mensagem daqueles quadrinhos que nós líamos do Snoopy e do Charles Brown, né? O Charles Brown, ele é a personificação do desânimo, é a reencarnação do não vai dar certo. E tem uma imagem que ele está sentado numa ponte, assim, à beira de um lago, no pôr do sol, ele, o Snoopy, de costa, e ele fala assim pro Snoopy, puxa, um dia nós vamos morrer. Ele fala todo desanimado, puxa, um dia vamos morrer. O Snoopy olha para ele e fala, um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias nós vamos viver. Então, você tem vida. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Então, venha, se reanime em Deus e venha buscar em oração, em clamor, no altar de Deus, porque Deus, ele pode restituir. Uma outra coisa, crer que o seu Redentor vive. Jó falou, eu creio que o meu Redentor vive e que um dia ele se levantará do trono em meu favor. Creia que o seu Redentor vive e que um dia ele se levantará do trono ao seu favor. Então, venha buscar nesta terça-feira, dia 11 de abril. Nesta terça-feira, dia 11 de abril, venha buscar pela restituição. Hoje é dia 10, agora são 22 horas. Olha só, hoje é dia 10, agora são 22 horas. Eu estou aqui fazendo esse vídeo para postar para você nesta terça-feira, dia 11. Porque nesta terça-feira, dia 11, nós vamos fazer o clamor da restituição em todas as comunidades família de Deus. Sai dessa situação que você está vivendo e vem buscar a Deus, tá bom? Se você quer maiores informações, precisa de ajuda, me chama aí no WhatsApp, é o 19 99163 9943. Que o Eterno te abençoe e te aguardo nesta terça-feira, dia 11, às 19 horas e 30 minutos, ali na comunidade Família de Deus, para essa noite, a noite da restituição. Shalom, Deus te abençoe.